Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da ministração da palavra. Esta rúbrica enquadra-se no nosso programa de coaching espiritual, que tem como intuito difundir o Evangelho, bem como a Cristo enquanto o mistério do plano de Deus. Como tal, nós pretendemos por esta via promover a partilha do conhecimento, pretendemos desenvolver ou treinar ou capacitar líderes no cumprimento pleno daquela que é a nossa missão institucional, que é desenvolver novos discípulos pelo Espírito Santo. Importa lembrar-nos que o Espírito Santo há de ser um dos principais objetos pelos quais nós corremos ou nos inspiramos para ser o propósito último destas aulas de ministração ou deste discipulado, se preferirem. Porque se nós olharmos para toda uma história da igreja, ela começou com a sua fundação por intermédio de Cristo, em que Cristo veio após o anúncio do último dos profetas, que foi João Batista, que veio para preparar o caminho. João Batista no Rio Jordão advertia aquelas pessoas que ele batizava com as águas, mas depois dele, após ele, viria alguém mais forte do que ele, que haveria de batizar pelo Espírito Santo. Veio efetivamente Cristo para que se cumprissem todas as justiças e ele aceitou ser batizado por João Batista e, seguidamente, havendo aquele testemunho de transfiguração, o próprio João Batista foi testemunho da voz que vinha do alto a dizer que este é o meu filho do qual eu muito me comprazo. E assim ficou selado a fundação da igreja. Após a fundação da igreja, esta igreja foi inaugurada após a partida de Cristo, porque Cristo veio para lançar os alicerces do reino dos céus. Quando ele parte, ele advoga para que os seus discípulos ficassem ainda mais algum tempo. E os discípulos unidos pela mesma fé, pelo mesmo Espírito, que ficou registrado no livro de Atos dos Apóstolos, foi quando houve a inauguração da igreja através da descida do Espírito Santo, que passou a inspirar aqueles que ali se encontrassem, para que eles falassem uma mesma língua que pudesse unir as pessoas, pois o objetivo da igreja é edificar, é unir, é amar. Após esta inauguração da igreja, foi inspiração divina para que o apóstolo Paulo escrevesse, através das suas epístolas ou cartas, aquilo que nós chamamos das operações de crescimento dessa igreja. E as operações de crescimento dessa igreja subsumem-se em edificar, consolar e exortar. E por fim, já na parte final, nós temos aquilo que são as palavras voltadas para a esperança desta mesma igreja, para que ela possa se conservar viva, ativa, como uma noiva que aguarda o regresso do seu noivo. Então, nós temos como proposta de tema para o Master Coach de hoje, Isaac, o herdeiro da herança patriarcal. Como tal, o objeto da nossa conversa hoje é falar do patriarca Isaac. Sabemos que Isaac é um dos filhos do patriarca Abraão, considerado o pai da fé. Digamos um dos, porque este foi o segundo filho de Abraão e foi o filho da promessa de Abraão, porque foi o filho que resultou do casamento de Abraão e da sua esposa Sara. Sabemos que Sara era estéril e é sobre isto que nós vamos querer falar. Então, este nosso tópico de hoje, que tem fundamento inspirado no livro de Gênesis, do capítulo 18, versículo 1 a 15, e capítulos 21, versículo 1 até capítulo 24, 67. Então, no capítulo 18, porque este tema nós vamos subdividir em 5 partes. A primeira parte vai ser todo o capítulo 18. Vamos abordar sobre o momento em que Abraão recebe e hospeda estrangeiros, afinal esses estrangeiros eram anjos de Deus. No capítulo 21, vamos tratar sobre o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. A terceira parte vai ser todo o capítulo 22 do livro de Gênesis, em que Abraão é posto à prova quando Deus desafia que Abraão sacrificasse o seu único filho. Depois temos todo o capítulo 23, que é a quarta parte do tema de hoje, vai ser sobre a morte de Sará. E a quinta e última parte, que vai ser todo o capítulo 24, é a instrução que Abraão transmite a um dos seus servos sobre como é que este poderia identificar uma esposa que fosse uma rainha
para que servisse enquanto companheira de Isaac, assegurando assim que a herança patriarcal fosse ser transmitida de geração em geração. Fazendo uma ligação, recuando para o último tema, nós falamos sobre o patriarca Abraão, desde que Deus o chama, estando este na terra de Harã, chamam para que ele saísse de lá. É verdade que Abraão vem desde a terra de Ur de Caldeus, que é de onde descendo provém o seu pai. Passam para Harã, depois chegado lá em Harã, quando Deus chama, convoca, desafia Abraão, para que Abraão deixasse tudo para trás. Deixasse para trás a terra, a família, os familiares, os amigos, as crenças, as tradições, deixasse para trás tudo. Isto é, que Abraão negasse a ele próprio e fosse pela fé para um local que ele não conhecia, mas que Deus haveria de lhe indicar. E Abraão foi este que, sem acenar, acedeu a esta proposta divina e, movido pela fé, que passou-se a viver, o justo pela sua fé viverá. Isto é, Abraão passou desde então a viver pela fé. Então Abraão parte daquela terra com a promessa divina. De acordo com a aula que nós vimos, Abraão é testado ao longo da sua trajetória. O Senhor aparece a Abraão 3 vezes. A terceira vez, o Senhor diz para Abraão não temer e para Abraão se esforçar. E depois o Senhor, como sinal a confirmar a aliança que queria fazer com Abraão, passa o fogo e assim Abraão em sono afirma-lhe que ele, ou melhor, a sua descendência iria ser peregrino em terra estrangeira por um período de 400 anos, mas que Abraão haveria de ter uma idade e uma velhice ditosa e haveria de descansar junto aos seus pais. Então, este foi o tópico da conversa que nós vimos na última aula. O capítulo 17 do livro de Gênesis trata sobre a aliança da circuncisão. Então, neste momento, Deus desce para Abraão, mais uma vez, e insta a que Abraão fizesse com ele uma nova aliança. Nós sabemos que no Antigo Testamento as condições para a salvação eram duas. Fundamentalmente era a circuncisão e a lei. Então, precisamente a circuncisão é entregue a Abraão, em que no capítulo 17, quando Deus desce para Abraão, dizendo: Abraão, quero contigo fazer uma aliança. Deus explica que esta aliança que Deus queria fazer com Abraão seria na base da circuncisão, onde Abraão teria que circuncidar todo o homem nascido em sua casa, isto é, que fossem seus trabalhadores que nascessem na sua casa, todo o estrangeiro que fosse ser comprado como escravo, também homem que estivesse em sua casa, todo o gado, bem como toda a sua descendência. E aqueles que acabassem de nascer no 8º dia, que fossem circuncidados. Para além do Senhor ter dito isso a Abraão, o Senhor também informa Abraão, naquele mesmo momento, que Abraão iria ter um filho. Isto é, que a sua esposa Sará fosse ser mãe dali a um tempo. Quando Deus diz isso a Abraão, Abraão sorri. E Abraão sorri e diz consigo mesmo: mas como é que é possível eu, com a idade que tenho, ter um filho? E como é que é possível a minha esposa, também já avançada de idade, também vir a ter um filho? Então Abraão responde a Deus, diz: seja Ismael esse seu instrumento, que vai Ismael pela sua frente, porque Abraão estava admirado sobre como é que esta possibilidade poderia ocorrer, dado o avançado da idade, quer dele, quer da sua esposa. É quando Deus responde: não, Abraão, a tua esposa Sara, ela vai nascer um filho das suas entranhas, porque este filho tu vais dar por nome Isaac, e é com este que eu vou celebrar uma aliança, enquanto ele for o patriarca que vai receber como descendência a aliança que eu fiz contigo, para que possa eternizar o meu nome e possa se materializar a promessa que eu fiz contigo de ter sempre um reino de sacerdotes, na tua descendência ter sempre reis que fossem estar à frente
do serviço ao Senhor e fossem também poder guiar o povo para a salvação, para os seus destinos, isto é, conduzir as nações, tribos, povos e pessoas para os seus destinos. Então, dito isto, de seguida Abraão está sentado na entrada da sua tenda. Este é já o capítulo 18. Abraão está sentado na entrada da sua tenda num dia de muito calor. E ele, enquanto está sentado na entrada da sua tenda, ele ergue os olhos e vê 3 homens a aproximarem-se à sua casa. Quando esses 3 homens aproximam-se à sua casa, Abraão levanta-se apressadamente e vai ter até eles. E de seguida Abraão prostra-se diante daqueles homens. E Abraão diz-lhes assim: poderão vocês completar a graça do vosso servo, aceitando entrar para dentro da casa e não passarem somente sem eu vos receber? Abraão acrescenta dizendo assim: aceitem com muita cortesia que eu vos leve água para lavar-vos os pés, que eu vos sirva uma sombra do mar para vocês descansarem, que eu vos sirva um pão para vocês se alimentarem. Quando vocês recuperarem as forças, vocês podem continuar a vossa viagem. Os 3 homens respondem para Abraão: faça assim como tu disseste. E Abraão sai da sua tenda, vai apressadamente para outra tenda que estava a sua esposa Sara, e vai dizer a Sara: Sara, prepara pão apressadamente, que é para nós servirmos aqueles homens. De seguida Abraão sai, vai escolher uma novilha das mais tenras e mais gordas e vai entregar o seu servo e insta para que este preparasse uma refeição. E depois Abraão vai servir toda esta refeição a estes seus visitantes. E ele ficou ali, permaneceu ali de pé enquanto estes se alimentavam. Este tipo de hospitalidade de Abraão é uma hospitalidade que não é comum. É o que se chama de hospitalidade genuína. E a hospitalidade genuína tem uma característica, tem uma particularidade, que é a gratuidade. Gratuidade significa fazer com alegria, com zelo, com paciência, servir e atender aos visitantes como se eles fossem o próprio Deus. E Abraão fazia isso por temor a Deus. E Abraão, quando faz isso, é quando aqueles homens realmente apresentam-se como sendo os anjos de Deus. Pela fé. Atenção, Abraão é aquele que vive pela fé e anda pela fé. Quando Abraão assim se apercebe, aqueles homens perguntam a Abraão: Abraão, onde é que está a tua esposa, Sara? Abraão disse: ela está naquela tenda. E realmente a Sara naquele momento estava naquela tenda a escutar toda a conversa que Abraão estava a ter com os visitantes. E eles dizem: Abraão, por que a tua esposa ri-se quando nós dizemos que ela vai ser mãe? Porque a Sara, quando ouve eles informarem que daqui a 1 ano nós viemos para te dar uma notícia, Abraão recebe com alegria, com esta cultura ou tradição de um bom hóspede, que faz lembrar, existiam 2 pessoas que eram caracterizadas como bons hóspedes. É Abraão e é Jó. Jó é descrito como sendo um homem que tinha uma casa, construiu uma casa só para os pobres, para acolher pobres. E ele pôs 4 portas por toda a casa para que ninguém se perdesse e que ninguém tivesse dificuldades de entrar naquela casa e encontrar acolhimento. Então, Abraão, Jó são descritos como essas pessoas que têm esta hospitalidade genuína. Então, quando eles dizem: Abraão, nós vinhamos somente para trazer uma notícia, aquela notícia que tu muito aguardas, daqui a 1 ano nós vamos voltar a passar daqui e nessa altura a tua esposa estará grávida. Sara, quando ouve isso, põe-se a rir. Mas ela, quando ri, ela riu por incredulidade, diferentemente do riso de Abraão. Abraão riu por surpresa. Ela riu por incredulidade, isto é, ela descreu e achou que aquilo não fosse possível. Então é quando aqui já nos dizem: ela não deveria se rir, porque nada é impossível para Deus. Quando eles dizem isso, Sara responde, diz que não, eu não ri. Eles dizem: não, tu riste. Realmente, após isso acontecer, então Deus, passado aquele tempo, que foi o período de 1 ano,
quando Abraão tinha precisamente a idade de 100 anos e a sua esposa Sara tinha a idade de 90 anos, é quando precisamente Deus cumpre a promessa e Sara gera um filho, o qual Abraão deu o nome de Isaac. Importa lembrar que levou o período de 25 anos até que Abraão visse nascer o seu filho Isaac. E com a idade de 8 dias, então Abraão, cumprindo a aliança que tinha com Deus, a aliança da circuncisão, então Abraão também circuncida o seu filho Isaac e oferece assim por esse ato como uma primícia do Senhor. Então, tendo feito isso, cumprido a sua promessa, de seguida Isaac cresce. Quando Sara deixa de amamentar Isaac, ela fica a observar Ismael a brincar e também Isaac a brincar. Então é quando Sara diz para o seu esposo Abraão: então seria melhor que tu despedisses o teu filho Ismael. Então Abraão chama Agar, chama Ismael, oferece os pão, oferece os odres de água e despede. Quando esses partem pelo caminho, ela percorreu uma grande distância e depois acabou a água que traziam como mantimento. E ela ficou com uma tristeza muito profunda, Agar, e sentiu-se isolada e incapaz de poder cuidar e suster a vida do seu filho, que era menor. Na altura tinha mais ou menos a idade de 14, 15 anos. Então, porque acabou a água, ela pôs-lhe sentado, ela distanciou-se do filho como se fosse procurar água. Então, quando aparece o anjo, começa a falar com Agar. Diz: Agar, eu estou a ouvir a voz da tua criança, do Ismael, a chorar. Mas este foi abençoado tanto quanto todos os filhos, todas as descendências de Abraão. Então, é quando o anjo diz a Agar: Agar, ergue-te, levanta-te. Quando Agar ergue-se, levanta-se, ela vê um poço de água. Então ela aproxima-se daquele poço de água e tira a água que precisava para continuar a suster e alimentar o seu filho ao longo da trajetória, a caminho do destino o qual Deus tinha guardado para Ismael. Chegado a este ponto, fica aberto o momento para a colocação de questões, dúvidas, comentários, para podermos desenvolver esta nossa reflexão do dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado. A paz, irmãos. Paz. Obrigado. Eu tenho umas duas questões aqui. A primeira é: o comportamento da Sara e de Abraão foi correto de expulsar Agar e o seu filho? A segunda: por que Abraão mandou o seu servo a ir levar uma mulher da sua linhagem? E nós hoje, por que não façamos isso? Obrigado. A paz. Deus disse ao Abraão que todos os filhos dele serão abençoados. Eu gostaria de saber qual foi o destino do Ismael que Deus lhe deu. Amados irmãos, saudações. Saudações. Eu gostaria de saber qual é primeiro o chamado que que Deus tem para com Isaac. Esta, se for repetida, podemos, porque eu percebi que o Sr. Tolo fez uma questão relacionada, se entender-se que o intuito da minha questão é mesmo com o Sr. Tolo, podemos. Por que o Abraão despediu o seu filho, o Ismael e Agar? Qual é o ensinamento que Abraão deixava ao mundo
ao aceitar Deus dar o seu filho esperado como holocausto. De seguida, como hoje em dia podemos dar um holocausto que agrade a Deus? Qual foi a herança que Isaac recebeu do seu pai ao serviço do Evangelho? Em seguida, o que Deus pretendia ao colocar Abraão à prova? Esta também, se for a ver-se alguma igualdade com a do colega humano, também pode passar-se. Que é a seguinte: qual foi a bênção recebida por Ismael e qual foi o seu papel quer dizer, qual foi o seu papel no trabalho de Deus? O que é que ele herdou do pai para continuar com o chamado que o pai tinha? E gostaria também de saber se nos dias de hoje a fé ou o chamado ou o entendimento que um pai tem para com Deus é o seguinte: eu gostaria de saber se como Abraão foi abençoado, foi chamado para trabalhar para Deus. Será que até os dias de hoje continua esta prática de se o Constantino, por exemplo, foi chamado para trabalhar para Deus, a sua descendência, os seus filhos também terão esta bênção que eu como pai tive? E por último, nós os cristãos dos dias de hoje, qual é a herança, o que é que Deus nos promete se nós até o último suspiro nosso trabalharmos para Ele? Qual é a herança que Deus promete aos seus trabalhadores, seus seguidores? Obrigado. Bom dia. Bom, Eu tenho aqui algumas questões. Creio que não sei se já foi feita, né? Uma delas vou fazer, e se já tiver sido feita, podemos pular a questão. A primeira pergunta tem a ver com a herança que o Isaac recebeu. Que aliança de grande valor
Que herança de grande valor possuía o Isaac? Não sei se já foi feita. Acho que ouviu Constantino a fazer uma similar, não sei se é válida a questão. Recebeu Isaac, né? Sim. A segunda questão não é não fala sobre Abraão. É uma questão que surgiu há pouco, mas eu acredito ser pertinente fazer. Não tem assim algo a ver com Isaac, mas tem a ver com o pai, Abraão. Deus fez uma aliança com Noé e também fez uma outra aliança com Abraão. Com Noé, a aliança com Noé foi em forma de arco-íris. E a aliança com o Abraão, que é o pai da fé, foi em forma de cisão. Que diferenças e semelhanças existem entre essas duas alianças? A 15ª pergunta tem a ver com a crença e a justiça de Deus. Gostava de saber qual é a relação que existe entre crer e receber a justiça de Deus. Deus pediu a Abraão para fazer um sacrifício. E Abraão, sem nenhum remorso, sem nada, ele decidiu fazer aquilo que Deus mandou fazer. Gostava de saber o que o sacrifício de Abraão ensina sobre a verdadeira adoração. Deus fez uma promessa a Abraão. E Abraão acreditou naquela promessa que Deus fez a ele de ter um filho durante a velhice de ambos, tanto dele como também da Sara. Porém, Abraão atendeu o pedido de Sara, porque ela estava muito aflita e, por consequência, deu a Agar para gerar um filho para Abraão. A pergunta é: que lição podemos aprender desta atitude de Abraão? E quais são as consequências deste pecado até o dia de hoje? Até os dias de hoje. Consequências desse pecado até o dia de hoje, né? Sim. Bom, tenho uma última pergunta. O filho de Agar, no meu entender, veio de uma, diria,
de um incumprimento, né? De um incumprimento de uma promessa que Deus fez, e simplesmente porque a esposa dele sentia-se aflita e queria que o esposo tivesse um filho, falou com Abraão para que dormisse com Agar. E nesse sentido, o Ismael não era o filho da promessa, já tinha um outro filho que seria da promessa. Porém, quando a Sara fala com Agar para ir embora, aliás, quando Abraão fala com Agar para ir embora, conforme o coach esteve aqui a falar, Deus foi em busca de Agar. Por que Deus foi em busca de Agar e fez-lhe promessas? Gostava de entender. Porque o filho da promessa, nesse caso, era o Isaac. E Ismael só veio ao mundo porque a Sara incitou ao marido para que dormisse com Agar. Desculpa, tenho mais uma pergunta que surgiu agora. E nós estamos aqui a falar do Ismael, estamos aqui a falar do Isaac. Porém, o Ismael também tem um papel predominante na história de Abraão. Que significado ou qual é o valor que tem o Ismael nos dias atuais na história? Muito obrigada. Estimados irmãos, quero em primeiro lugar agradecer por estas colocações que são muito próprias do tema que estamos aqui a tratar e que certamente vão nos ajudar a enriquecer ainda mais a reflexão no dia de hoje. Como é apanágio, espero que relativamente a essas mesmas questões muito bem colocadas possamos, com o socorro do alto, também obter a respectiva e específica revelação e inspiração espiritual para que possamos edificar-nos uns aos outros. Então, a primeira destas é o comportamento de Sara e de Abraão foi correto ao expulsarem o seu filho Ismael. A atitude cometida por Abraão e Sara, tão pouco nós podemos ter capacidade de julgar. Podemos já procurar compreender, porque os planos de Deus, só Ele quem os conhece. O que acontece é que, por um lado, Abraão, ele já tinha tido a revelação, e também Sara também tinha tido a revelação. A revelação que receberam de Deus é que eles já viriam de ser os progenitores de um filho que iria ser o herdeiro da promessa patriarcal que o Senhor haveria de transmitir à sua descendência por intermédio de Abraão. Porque Deus, quando faz aliança com Abraão, diz: abençoarei a ti e a tua descendência. E com efeito, Deus cumpriu esta aliança com Abraão. Porque Deus abençoou Abraão e abençoou igualmente toda a descendência de Abraão, que quer num caso Isaac, quer também Ismael. Ambos foram por si abençoados. E também Deus teve o cuidado de informar e acautelar ao seu servo Abraão de que igualmente o seu filho Ismael, descendente de Agar, este também igualmente haveria de ser abençoado ou contemplado nas promessas divinas das bênçãos que o Senhor havia reservado para toda a descendência de Abraão. Então, como tal,
este não vemos como tal como um comportamento. O que acontece é que isto foi uma questão de atitudes, foi uma questão de ego entre Sara e Agar. Em que sentido? Da forma que foi colocada, temos que trazer aqui os fatos. Parte, primeiro, da pressão que a própria Sara sentiu pelo tempo que estava a levar para que se cumprisse a promessa do Senhor. Nesta pressão do tempo, é a própria Sara que propõe a Abrão para que este, juntando-se a uma serva por si escolhida, estas servas que faz parte do patrimônio de Abrão, que foi este patrimônio que Deus, ou que Abrão conquistou pela sua obediência a Deus, que eles trouxeram da terra do Egito, quando voltaram do Egito, para a terra de Canaã. Então, é a Sara quem propõe isso a Abrão. E depois foi Agar que, por sua vez, começou a ter uma atitude de desrespeito para com Sara. E a primeira vez, por causa desta atitude de desrespeito de Agar para com Sara, ela foi expulsa. Agar e o seu filho foram expulsos pela própria Sara. Depois, pelo caminho, o anjo instrui-lhe e convence Agar a voltar, a arrepender-se e a pedir perdão a Sara. E assim fez e voltou à convivência destes. Mas depois passou mais este tempo até que nascesse Isaac. E depois de Isaac ter desmamado, depois de Sara ter desmamado a Isaac, o seu filho, é quando a Sara entende que já era o tempo, o momento de fazer com que a Agar e o seu filho Ismael dali partissem. No caso, por que motivo não sabemos, porque as escrituras não são eloquentes, não são descritivas, não justificam, nem explicam qual é o sentimento ou qual é o motivo pelo qual a Sara assim quis. Por isso é que eu posso sempre dizer que devemos sempre ter muito cuidado quando queremos compreender os planos de Deus, os planos divinos. Devemos compreender nas linhas que estão certas, que estão claras. Tudo aquilo que não estiver muito certo, muito claro, temos que analisar com algum cuidado. Não podemos nos esquecer que Abraão é patriarca, foi um instrumento de Deus, foi escolhido por Deus por causa do coração que ele tem. Então Deus sabe todas as coisas. Então, sobre a questão de se foi correto, não foi correto expulsar, neste caso, eles não foram expulsos. Abraão despediu Agar, despediu Ismael e deu-lhes mantimento. Abraão era um líder espiritual, era um patriarca. E as mesmas bênçãos que Deus havia dado a Abraão também estavam reservadas para o seu filho Ismael. É por isso que Abraão não estava preocupado quanto a isso, quanto ao cumprimento das promessas de Deus, porque Abraão vivia pela fé. Abraão, quando despede a Agar e Ismael, deu-lhes provisões, por assim dizer, e quando acabou a provisão pelo percurso, quando aparece o anjo e motiva para que Agar não ficasse abatida, para que ela se erguesse e levantasse a cabeça, foi quando Agar despertou seus olhos também espirituais, que antes estavam adormecidos. Então ela, quando levanta os seus olhos espirituais, ela vê um poço onde ela poderia ir obter aquilo que ela estava precisando naquele momento que ela achasse que fosse a carência que poderia levar o seu filho à morte. Então Deus respondeu. Mas aquilo que estava acontecendo era tudo que Deus já tinha prometido a Abraão. Nada do que aconteceu depois não fosse do conhecimento de Abraão, não fosse do conhecimento da promessa que Deus tinha feito com Abraão. Então, mais ou menos isso que aconteceu sobre o comportamento. Não foi expulsar, foi despedir, deu provisão para que não houvesse
algum desacordo, algum desentendimento que estava fora do alcance de Abraão, estava fora da sua ordem, que era um desentendimento entre Sara e Agar. Então foi assim que as coisas ocorreram. Mais do que isso, tenho limitações em poder dizer, ou julgar, ou achar que esse comportamento é correto, não é correto, é certo, não é certo. Somente busco compreender o que está escrito nas Escrituras e também de lá obter um esclarecimento que seja explícito, de tal forma que possa partilhar aqui e possa haver uma concordância. Então, pouco posso trazer algo que não esteja lá escrito nas Escrituras, porque depois pode criar alguma discórdia. 2. Por que Abraão mandou o seu servo ir procurar uma mulher da sua linhagem? E por que isso não acontece nos dias de hoje? Abraão, nesta fase, ele já estava com uma idade muito avançada. A sua esposa Sara acabava de falecer. Ele já estava com uma idade avançada. Tinha o filho da promessa, Isaac. E a preocupação que tinha era, como a sua idade já era avançada, o que haveria de ser do Abraão quando ele não estivesse? Foi uma preocupação legítima dele enquanto pai do Isaac por uma vez, mas principalmente porque ele carregava nos ombros a responsabilidade de conservar a herança que Deus havia dado ao próprio Abraão. Então Abraão tinha que assegurar que aquela herança que ele havia dado, ele também transmitisse ou transferisse para Isaac, enquanto Isaac estivesse preparado, capacitado e condicionado a poder levar adiante aquela mesma promessa, aquela mesma aliança. Quando Abraão chama o seu servo, ele escolheu o servo mais antigo e aquele que ele mais confiava. Vejam que Abraão não escolheu qualquer um dos seus servos, escolheu o mais confiado, escolheu o mais antigo, escolheu o mais idôneo, por assim dizer, e também remete a que fosse uma pessoa já de uma certa idade. E Abraão não se absteve somente por aí. Igualmente, Abraão exigiu para que aquele jurasse. Por quê? Porque aquela herança que Abraão havia recebido, que estava de a pesar sobre os ombros, era um chamado profético. Então, Abraão tinha que assegurar que aquele chamado profético não fosse interrompido em função das escolhas que o seu filho Isaac haveria de efetuar. É nessa ordem de ideias que ele sugere para que esse servo não escolhesse uma mulher que fosse dali, daquela zona, que fosse uma mulher que adorasse outros deuses, porque isso poderia distorcer o chamado de Isaac, bem como o pleno cumprimento do plano de Deus, que era a salvação da humanidade por via de Cristo, porque aquela é a linhagem de Abraão que descende vai até Cristo. Então, esta foi a preocupação que Abraão teve, por um lado porque era pai do Isaac, por outro lado porque a mãe do Isaac já não era viva, ele já estava numa idade avançada, e terceiro porque ele carregava no ombro a responsabilidade de conservar e transmitir esse chamado profético ao seu filho, de tal forma que o seu filho não prejudicasse. Como nós sabemos, um pouco mais à frente, porque nós estávamos a dizer que chamado profético são que filhos da promessa, são que filhos espirituais. O que são filhos espirituais? São aqueles filhos que vão servir a Deus no altar, que vão ser fontes de bênção, que vão difundir o evangelho, que vão implementar o plano de salvação da humanidade. Então nós sabemos que isso efetuou-se porque precisamente em Jacó, quando nós vimos mais à frente, Jacó que é filho de Isaac, que resultou deste encontro entre pais espirituais, nós vimos que Isaac, quando estava a descansar naquela pedra a caminho de Betel, ele pego num sono profundo. Depois ele vê uma escada muito comprida que ligava o céu de terra e via muitas pessoas a subirem e a descerem aquela escada. Depois aparece um anjo e diz: estes que tu estás a ver a subir e a descer são os teus filhos, são os teus descendentes, que vão ser porta-vozes de Deus, que vão transmitir a comunicação entre Deus e a humanidade. Então realmente era para que isto acontecesse como aconteceu. É por isso que Abraão instou para que o seu servo encontrasse uma mulher que fosse da linhagem do próprio Isaac. Deus disse a Abraão que todos os filhos seriam abençoados. Qual foi o destino de Ismael? Ismael foi um homem que foi ágil
tinha um grande dom que era ser ágil, era um grande arqueiro, e depois ele foi ocupar uma vasta terra numa zona do deserto. Também foi muito abençoado, e mesmo bênçãos de Abraão, nomeadamente a questão da fecundidade. Também ele teve 12 filhos, sabemos que o significado espiritual do número 12, e também Ismael foi muito próspero na terra que ele herdou, bem como no exercício que ele efetuou, exercitou-se ali em diante. As escrituras sagradas não exploram muito sobre a vida e a obra do Ismael, porque ele dá mais destaque ao Isaac, pelo fato de Isaac ser o filho da promessa, isto é, aquele que herdou a descendência. Se forem ver a estrutura das escrituras, a estrutura e a sequência lógica da Bíblia, ela sempre foca e dá destaque àquelas pessoas que estiveram na linhagem, não é? No caso, por exemplo, do Noé, Noé teve 3 filhos, mas dá-se mais destaque a um, que é o Sem. No caso de Terá não teve só Abraão, teve 3 filhos, mas depois dá-se destaque ao Abraão. Abraão também teve vários filhos. Depois de Sará, Abraão teve mais outros filhos, mas dá-se destaque ao Isaac, assim sucessivamente. Esta aqui é a lógica, porque estamos a falar de herança patriarcal. Então, por herança patriarcal, são aqueles, vai ser a linhagem até onde vem Cristo. Por isso é quando vem Cristo, inaugura o Novo Testamento. Se formos olhar no caso do Evangelho segundo Lucas, Cristo é apresentado como sendo descendente de Abraão. Então é por isso que consta o nome de Abraão. É por isso que até os dias de hoje nós dizemos Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de José. Por quê? Essa linhagem, a geração eleita, foi essa linhagem que fez com que viesse Cristo. Porque Abraão, quando profetizou, Deus proverá, estava apontado a Cristo. Quando Deus fez aliança com Abraão, vou fazer-te pai de muitas nações, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, estava apontado a Cristo. Quando Abraão fez aliança com Noé, dizendo que não vou enviar mais dilúvio, vou conservar a vida, e através do arco-íris, estava também apontado a Cristo. Quando Deus fez a primeira aliança com o primeiro homem, Adão e Eva, e depois estes desonraram, naquele mesmo momento, Deus, quando deu a conhecer a sentença, quer a serpente, quer a mulher, Deus também estava apontado a Cristo, porque disse que iria pôr inimizade eterna entre a filha ou a semente da serpente e a semente da mulher. Tal força que a filha da semente da serpente haveria de ser pisada a cabeça pela filha da semente da mulher. Então tudo apontava para Cristo, porque apesar de Deus ser o arquiteto, Deus é arquiteto, mas a Trindade sempre existe e ela opera de forma concertada. Qual é o papel de Deus, Deus Pai? Ele é o arquiteto de todas as coisas. Qual é o papel de Deus Filho, o Espírito Santo, ou Jesus Cristo? É que todas as coisas que Deus arquitetou foram feitas em Cristo, por Cristo e para Cristo. Por isso é que todas essas alianças sempre vão apontar para Cristo. E por fim, qual é o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo vem para aperfeiçoar, vem para completar, vem para sustentar toda aquela obra que é iniciada em Cristo. Então é isto que é importante nós compreender. Número 4. Qual é o chamado que Deus tem com Isaac? Isaac, ainda bem que essa pergunta foi feita agora. Isaac é um nome que em hebraico pronuncia-se Ishak, que significa aquele que ri. Ele ri. Aqui dá-se aqui faz uma associação com a atitude dos pais espirituais de Isaac, quer seja Abraão que riu, mas que riu por surpresa, admiração, quando os visitantes, os estrangeiros foram dizer-lhe que ele haveria de ser pai. E Abraão disse sim, é Ismael esse. Então o anjo disse que não é Ismael, para além de Ismael, hás de ter um outro filho que vai nascer da tua esposa Sará. Sará também, quando ouve isso, ela também ri, só que ri de incredulidade. Isaac, que o nome pronuncia-se Ishak, significa ele ri. Qual era o chamado de Ishak? Ishak tem como chamado precisamente ser
o herdeiro da herança patriarcal, ser também esta linhagem de quê? Geração eleita, geração de sacerdotes, não é? Aqueles que vão ser os antepassados de Cristo. Então tudo é uma questão de linhagem, tudo volta para o chamado, tudo volta para a aliança que Deus fez com Abraão, enquanto sendo patriarca desta linhagem dos judeus. Porque quando Deus faz aliança com Noé, era que fosse salvar toda a humanidade. Quando depois Deus ratifica a aliança que fez, já tinha feito com Noé, mas depois vai ratificar com Abraão. Está a escolher Abraão para Abraão ser a linhagem ou o povo pelo qual vai trazer a salvação de toda a humanidade. E isto foi o próprio Cristo. Portanto, Cristo veio para quê? Cristo veio para os rejeitados, veio para os oprimidos, veio para os doentes, veio para aqueles que não estavam contemplados. Cristo veio precisamente para estes, para ser o príncipe da paz e quebrar o muro que separava o povo eleito dos gentios. Pergunta número 5, por que Abraão despediu seu filho Ismael? E Agar também já respondi. Expliquei. 6. Qual é o ensinamento que Abraão transmitiu ao dar o seu único filho em holocausto a Deus? Então, Abraão, quando acedeu a esta prova, nós vamos nos contextualizar. Em que momento é que Deus desafia Abraão a fazer esse sacrifício? Foi depois de Abraão ter despedido Agar, Ismael, e também foi depois de Abraão ter cumprido os outros sacrifícios com Deus. E foi depois de Abraão ter esperado o cumprimento da promessa de Deus. Então, Abraão já estava numa disposição tal que, com aquilo que Abraão já tinha conquistado, ele poderia se conformar, ele poderia ficar na zona de conforto. Mas porque Deus queria ainda usar muito mais Abraão, Deus ainda tinha mais planos com Abraão, então Deus testou Abraão se ele estava pronto, preparado para fazer ainda mais obras, para ser ainda mais instrumento, para ser ainda mais usado por Deus. É quando Deus queria saber qual era o que tinha no coração de Abraão. Porque o que representa altar? Quando Deus nos chama para fazer um sacrifício, quando Deus nos chama no altar, Ele quer provar o nosso coração, para ver se o nosso coração está limpo. Por quê? Porque nós, quando subimos no altar, nós subimos com a vontade de honrar a Deus. E subir ao altar é uma atitude de fé. Subir ao altar significa considerar Deus acima de tudo e todas as coisas. Colocar Deus à frente de tudo e todas as coisas. Quando Deus chama e desafia Abraão, Abraão, vai agora deixar esse teu filho, tu tanto esperaste, tanto amas, que é agora o único filho que está contigo, vai deixar lá no altar. Deus queria ver Abraão, queria testar a fé de Abraão. Porque ninguém é aprovado sem ser provado. Embora Deus conhecesse o coração de Abraão, quando exigiu o sacrifício do próprio Abraão, Deus queria ver se e como é que poderia continuar a usar ainda mais Abraão, mais do que já havia usado até aquele momento. E o fato de Abraão ter ainda mais, no meio destes desafios, ter obedecido a tudo, sem contestar. Então, o ensinamento que estamos a transmitir é sobre a fé obediente, é sobre a forma como nós nos fazemos ao altar, a disposição pela qual nós nos fazemos ao altar. Toda aquela pessoa que é justa e que quer ter uma aliança com Deus, está sempre pronta, predisposta e preparada a fazer mais sacrifícios. Quanto mais sacrifícios nós fazemos, mais Deus nos usa. Quanto mais Deus nos usa, mais vamos ter que abdicar, sacrificar. Depois, naturalmente, isso passa a ser uma prática. E Abraão, se forem a ver, essa predisposição de Abraão é como alguém que está a sofrer com alegria. Porque quer mesmo Abraão, quer ter o próprio filho. Os dois estavam alinhados. Porque se por um lado Abraão não hesitou, por outro lado o seu filho nem ofereceu resistência. Então, esta era uma forma pela qual Deus estava a testar o coração, a disposição e a preparação com que esses seus instrumentos estavam, porque tudo é uma preparação de Deus para trabalhos ainda maiores que estavam a vir pela frente.
Como é que hoje podemos dar um holocausto que agrade a Deus? Hoje nós estamos na era não do sacrifício araônico. Sacrifício araônico eram sacrifícios na forma de animal morto e sangue quente. Nós agora estamos na era de sacrifícios santos, vivos e agradáveis a Deus. Porque é um sacerdócio, é a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio de Cristo. Então, qual é o padrão de sacrifício que nós seguimos hoje? É o padrão do sacrifício do próprio Cristo. Que é um sacrifício que é santo, por quê? Porque é um sacrifício que busca sempre a purificação, a santidade e andar nos caminhos do Senhor. É um sacrifício vivo, por quê? Porque é sacrificar a própria vida, que é colocar a sua própria vida ao serviço da obra do Senhor. E é um sacrifício agradável, por quê? Porque não obstante haver esse sacrifício, também por último esse sacrifício deve libertar um incenso, um aroma que agrada ao Senhor. E o agradar a Deus é ser o sacrifício que agrada a Deus, é aquele sacrifício que Deus coloca no nosso coração, que Deus nos instrui, que Deus nos mostra. Esses é que são os padrões do holocausto que agrada a Deus hoje. Qual foi a herança que Isaac recebeu do seu pai ao serviço do Evangelho? Também nós já dissemos que Abraão era patriarca. Ele tinha em mão uma aliança com Deus. E a aliança que ele tinha com Deus era para que ele fosse ser o pai de muitas nações. Ele fosse ser um pai espiritual. E um pai espiritual significa o quê? Que Abraão, nele, na sua descendência, haveriam de vir sacerdotes ou reis que iriam servir ao Senhor no altar. Então, a herança que Isaac recebe de Abraão é precisamente esta mesma que o seu pai havia recebido de Abraão. Porque quando Deus faz aliança com Abraão, diz: já vou abençoarei a ti, Abraão, mas também abençoarei a tua descendência. Todos os outros que hoje, nós, que pela fé também assumimos a fé de Abraão enquanto um padrão para a nossa salvação, aliado ao batismo, pois as condições e predisposições para a salvação hoje é a fé e o batismo. Então todos que hoje fazem-se da fé, inspirados na fé de Abraão, enquanto um pai espiritual nosso, enquanto um padrão de fé nosso hoje. Então, nós também hoje podemos ser também herdeiros dessa mesma aliança que Deus fez com Abraão. Então, hoje pela fé, nós também somos herdeiros da mesma aliança e das mesmas bênçãos que Deus fez com Abraão, mas pela fé. Pela fé. 13. Não, acho que é do 11, né? Desculpa. Qual é a pergunta agora? Número 11. Nos dias de hoje, a bênção de um pai se transmite aos seus filhos, sim. Isso é indubitável, isso não tem como alterar. A herança é uma promessa. E a promessa, ela materializa-se quando há obediência. E a obediência é o que qualifica os sacrifícios. Então, toda a promessa, ou toda a promessa, toda a herança, enquanto uma promessa, ela materializa-se por via de sacrifícios, esses sacrifícios que são a resposta à obediência àquilo que é a vontade de Deus para aqueles que Ele chama. Toda pessoa que tem um chamado de Deus e que vive a obediência a esse mesmo chamado, ele transmite essas mesmas bênçãos para os seus filhos se ele for obediente na sua missão. Por quê? Porque nós, enquanto pais, progenitores, nós transmitimos não só bênçãos, mas também transmitimos maldições. Portanto, o nosso DNA, a nossa semente, nós transmitimos por inteiro. Por um lado, cada pessoa que nasce comporta em si a semente corrupta do pecado que foi cometido por Adão e Eva, mas também a pessoa também comporta em si o Espírito divino, o Espírito foi dado por Deus. Quando nós
damos valor, empoderamos o espírito dado por Deus, alimentando-o, buscando estar na sua presença, andando com Deus diante dele. Então nós fazemos crescer a nossa dimensão em espírito. Consequentemente, quando fazemos crescer a nossa dimensão em espírito, então nós passamos a viver pela fé. E quando passamos a viver pela fé, também assim somos justificados. Diferentemente de quem não aceita este chamado e não vive em espírito, do contrário, vive da sua condição pecaminosa. O que vai acontecer? É que a sua inclinação para a fé, ela vai se inflamando, vai crescendo de dia, cada dia, ela vai ficando sempre à espera daquela mesma pessoa, à sua porta, e até num plano mais específico, passa até o inimigo a viver na própria pessoa, porque nós temos que compreender como é que opera o nosso inimigo. Há aquilo que nós chamamos de trindade satânica, é constituída por um dragão, é constituído pelo anticristo, é constituído pelo falso profeta. Depois tem as suas operações hierárquicas, que são os principados, potestades, os espirituais, príncipes das trevas. Depois são as pessoas que o próprio Satã usa como templo satânico, porque a primeira igreja é o corpo da pessoa. Aquela pessoa que não tem o Espírito Santo dentro dela, então no seu corpo, no seu templo, habita o inimigo, o Satã. Então depende do que nós alimentamos, do que nós vamos fazer crescer. Qual é o grau de mostarda que está lá dentro? O grau da mostarda é aquela que é muito ínfima, pequena, mas ela é lançada, germina, cresce e até tem a capacidade de aninhar as aves dos céus. Então depende de qual é a semente que nós alimentamos, qual é o nosso chamado, aceitamos ou não, e como é que nós vivemos. 12. Qual é a herança nossa, os cristãos, nos dias de hoje? Todo cristão é aquele que confessa, foi batizado pelo Espírito Santo, vive pela fé, anda pela fé. Então todo cristão é herdeiro do reino dos céus e é também co-herdeiro de Cristo. Porque esta é a promessa que o próprio Cristo trouxe. Quando Deus fez aliança com Abraão, transmitiu aquilo que eram os desígnios dessa mesma aliança. Disse: abençoarei a ti e a tua descendência. Depois, quando vem Cristo trouxe uma outra promessa. Qual foi a promessa? Ele prometeu o reino dos céus. Então, todo aquele que é cristão hoje, o que recebe como herança é o reino dos céus, que é a salvação. É a salvação da sua alma. A partir da salvação da sua alma, pela fé, a pessoa pode tudo desde que creia em Deus, não é? Então tudo que nós pudermos crer pela nossa fé, desde que tenhamos uma salvação, tudo pode ser possível desde que esteja alinhado aos planos de Deus. Então essa que é a nossa herança nos dias de hoje. Qual é? Pergunta número 3. Que herança de grande valor recebeu Isaac? Também já falamos sobre isso. Falávamos da herança enquanto um instrumento de salvação, antepassado de Cristo. Que diferenças e semelhanças existem entre as alianças com Noé, arco-íris, e com Abraão? Eu penso também, já falamos um pouco sobre isso, em termos de semelhança. Falávamos que todas apontavam para Cristo, porque Cristo aparece como sendo o próprio arco-íris. Então, aqui, ao longo de todo o texto bíblico, nós temos várias épocas. Temos a primeira época, que é do Pentateuco, que é a lei. Depois temos uma outra época, que é a época da história. Depois temos uma terceira época, que é a época dos profetas. Depois temos uma outra época que chama-se período interbíblico, que foi aquele período de 400 anos, em que o Senhor estava a preparar 7.000 sacerdotes, e depois o Novo Testamento, que inicia, que é marcado por Cristo. Cada época tem um certo sentido da aliança. A aliança é uma e única e principal, que é intimidade de Deus com cada um, com cada ser, com cada homem, que Ele cria a sua imagem e semelhança. Então, a grande diferença que existe entre a aliança, quer a aliança de Noé, quer a aliança com Abraão,
ocorreu na época do Pentateuco, na época da criação, na época da lei, e estão registradas no livro de Gênesis. Então, a grande semelhança que existe entre essas duas era para reconciliar homem e Deus em função da queda, que foi o pecado original, pela desobediência de Adão e de Eva para com Deus. Então, o Senhor quis reconciliar o homem e a humanidade quando, naquele mesmo momento, Deus, houve um plano que Deus ativou e Deus manteve escondido do conhecimento da humanidade durante cerca de 2.500 anos. E ninguém ficou sem perceber. Quando Deus anunciou a serpente e a mulher que a semente da mulher haveria de pôr uma inimizade eterna entre a semente da mulher e a semente da serpente, naquele mesmo momento, porque desde a criação Cristo já preexistia, significava que desde aquele momento houve um plano secreto de Deus que ficou desconhecido aos olhos de toda uma humanidade durante muito tempo, mas que foi revelada por intermédio de Noé, depois de Abraão, depois de vários outros instrumentos que vieram à frente, em que todos eles ficaram a aguardar pela vinda de Cristo, porque depois os profetas começaram a anunciar: virá o ungido, virá o Messias, e depois desse todo o tempo as pessoas ficaram à espera. E esta promessa cumpre-se com o próprio Cristo. Então Cristo é aquele que vem como Messias, porque o nome Cristo significa Messias, significa Salvador. Se vê aquele que era tão aguardado, foi aguardado durante todo este período. É o próprio Cristo. Então, a grande semelhança é essa. As diferenças é que, por um lado, esta foi eternizada como sendo um arco-íris. Noé obedece, ergue uma arca, a arca flutua, e ela flutuando, ela não sucumbiu ao dilúvio, que é as águas. Se foram as águas, ou foi a arca que navegou sobre as águas que fez com que Noé conseguisse conservar vida. Então, a questão da aliança é a questão da vida, a conservação da vida, porque vida é aquilo que Deus criou. E somente Deus é quem dá e tira a vida. Então, Deus, quando faz essa aliança com Noé, estava a dizer que eu não vou enviar nenhum outro dilúvio em respeito a ti pela tua obediência. E para que fique registrado isso, sempre que vires o arco-íris, eu vou me lembrar desta aliança que eu fiz contigo. Quando Deus faz a sua aliança com Abraão, na base da circuncisão, Deus diz assim a Abraão: Abraão, eu quero que tu sejas meu, enquanto um instrumento privado meu, e que toda a tua descendência também sejam consagradas a mim, isto é, que sejam primícias, porque a aliança com Deus é uma aliança que é completa, que é por inteiro. Ao instituir a circuncisão, era um sinal para que aqueles que fossem circuncidados fossem ser primícias do Senhor, fossem ser também patriarcas, há uma designação que se usa, fossem ser, como se chamam homens que são valentes, há um nome que está a fugir-me agora, fossem ser varões e também fossem ser fecundos. Por quê? Porque o que Deus queria era que esta humanidade crescesse, frutificasse, prosperasse e ocupasse toda a terra para que o plano de Deus fosse materializado. Então, em termos de diferenças, a circuncisão foi voltada para separar, saber quem são de Deus. Todos aqueles que não fossem circuncidados, esses não seriam de Deus. Então, o sinal seria a circuncisão. Então, a instrução foi dada, era que Abraão circuncidasse todo homem, quer aqueles que nascessem enquanto trabalhadores em sua casa, quer aqueles que fossem comprados como escravos, quer os seus filhos, tudo fosse ser uma primícia de Deus, fosse ser pertença de Deus. Então, todas as pessoas que tinham esse sinal de circuncisão, elas sabiam que a sua própria vida pertence a Deus, que eles devem a sua própria vida a Deus. Então, esta é que é a diferença entre essas duas alianças. 15. Qual é a relação que existe entre crer e receber a justiça de Deus? Quem crê vive pela fé. Quem vive pela fé pratica a justiça.
Porque os caminhos da fé são a justiça e a santidade. E quando a pessoa vive pela justiça, consequentemente, praticando a verdadeira justiça, então é a própria justiça que passa a ser a sua herança ou a sua recompensa. Porque a própria palavra diz: não julgueis para não ser julgado, quem pratica a justiça também terá por justiça enquanto herança. Mas também essa justiça está encravada naquilo que são as promessas enquanto frutos do Espírito Santo, de acordo com Romanos 14:7, que são justiça, que é um dos frutos, outro que é a paz, e outro que é a alegria ou gozo pelo Espírito Santo. Então esses são os 3 principais frutos do Espírito. 16. O que é sacrifício de Abraão? O que o sacrifício de Abraão ensina sobre a verdadeira adoração? Bem, nós dizemos que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. E o sacrifício de Abraão respeitou essas 2 componentes, porque foi um sacrifício em espírito, porque Abraão não pestanejou, não duvidou, não questionou, e fez o Monte Moriá também andando em espírito. Quando o próprio filho perguntou, ele também respondeu a profetizar. E também fez-do em verdade. Por quê? Porque Abraão, quando chegou o momento e identificou o monte, ele amarrou o próprio filho e já estava a arremessar a pegar o cutelo. Então ele não estava a simular, ele estava realmente a obedecer. E isto é o que pode nos ensinar o sacrifício de Abraão sobre a verdadeira adoração. O que podemos por último dizer, só para completar, é que a fé, ela expressa-se por atitudes, por ação. A fé, ela não é explicada ou vivida na teoria, ou a fé não são promessas ou não são palavras, mas a fé de Abraão, a fé obediente, a fé que nós aprendemos de Abraão, quando ele sendo o pai da fé, que depois merece aquela designação da fé instituída em Hebreus 11:1, aquela é uma fé extraordinária, é uma fé que agrada a Deus, porque é uma fé que é materializada com atos, com atitudes, com exemplo. A 17ª, que lição podemos aprender da atitude de Abraão é aceitar Agar como sua concubina e que consequências deste pecado até os dias de hoje. Bem, eu não vejo isto como um pecado, percebo isto como sendo um plano de Deus. Por quê? Porque Deus já tinha feito uma aliança com Abraão e nem mesmo, se formos a ver hoje, a forma como ocorreu isto, está registrado, isto não prejudicou a aliança que Deus tinha com Abraão. Deus cumpriu na íntegra, com toda a sua justiça, o plano que tinha com Abraão, e Abraão também, andando pela mesma fé e vivendo também por essa fé, também cumpriu na íntegra a aliança que tinha com Deus. Agora, quando nós dizemos que consequências, se nós olharmos como pecado, poderia fazer sentido perceber que tipo de lições podemos ter relativamente a essa atitude. Mas quando eu digo que Deus agrada-se da fé e a fé é atitude, é que Deus gosta de homens valentes e corajosos. Porque a fé tem que se materializar em ação. Então, quando Deus começa a trabalhar com Abraão, qual foi o desafio que Deus lançou para Abraão? Disse: Abraão, sair é deixar tudo, sai. Então Deus tem compromisso, Deus não faz compromisso com pessoas ociosas, pessoas que ficam paradas, pessoas que não fazem nada, pessoas que ficam à espera. Deus não tem compromisso com essas pessoas. O próprio Cristo, quando foi para escolher pessoas que lhe pudessem ajudar a fazer um trabalho muito grande, ele, quando desce para Galileia, começa a percorrer pela costa. Ele não foi apanhar pessoas que estavam paradas. Ele se identificou e chamou pessoas que estavam a trabalhar, pessoas que estavam em movimento, pessoas que estavam a fazer alguma coisa. Abraão, ele mostrou atitude. Sim, ele mostrou atitude, porque ele vivia pela fé. E tudo ele consagrava e entregava a Deus. Ele não tinha nada em que temer, mas também ele era uma pessoa
que era consciente das suas limitações e mostrava arrependimento. Por quê? Porque Deus não faz aliança com pessoas perfeitas, não existe pessoa perfeita. E Deus sabe que não existe pessoa perfeita. Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Deus está à procura de pessoas com caráter, pessoas que tenham um coração, pessoas que possam obedecer, temer e reconhecer sempre que estiverem a seguir um caminho que nos conduz à salvação. Então é este padrão de pessoas que Deus procura para com elas eternizar a sua aliança. Então é isso que é importante nós retermos, é que nenhum desses homens, nem Noé, nem Abraão, não se diz que são perfeitos, eles são justos. Ser perfeito não significa ser uma pessoa ausente de erro, de falha, de pecado. Não existe uma pessoa perfeita. Todos esses foram pessoas. O próprio apóstolo Paulo, quando apareciam uns e outros que admiravam-se com a sua unção e depois que quiseram se prostrar, mesmo até diante do apóstolo Pedro, eles diziam: nós somos pessoas normais como vocês são. Estamos sujeitos às mesmas falhas, aos mesmos erros como vocês são. Então, a perfeição de Deus é aquelas pessoas que fazem-se pequeno. O que é fazer-se pequenino? É você reconhecer que é uma pessoa limitada, incapaz, insuficiente, sem a presença de Deus. E ser uma pessoa temente e obediente a Deus, que está disposto a fazer os sacrifícios que Deus te disser para tu fazer. Isso é que é uma pessoa perfeita para Deus. Por isso Deus gosta dos pequeninos. Os pequeninos são pessoas perfeitas para Deus. Deus aperfeiçoa pessoas. Ele escolhe aquela pessoa que é mais rejeitada, aquela pessoa que é mais desprezada, aquela pessoa que mas Ele conhece o coração daquela pessoa. E Ele pega aquela pessoa, trabalha, aperfeiçoa aquela mesma pessoa, trabalhando o coração. Cristo veio para circuncidar o crepúsculo do nosso coração. No Antigo Testamento era uma questão de lei, era uma questão de aparência externa. Cristo veio para trazer algo mais, veio para aperfeiçoar isso e trabalhar o coração das pessoas. 18. Por que Deus foi recuperar Ismael e fez-lhe promessa quando havia antes sido despedido pelo seu pai Abraão? Sim, nós aqui também já tínhamos dito que antes do anjo, Deus ter recuperado Ismael por intermédio daquele anjo e fazer a promessa. Essa promessa Deus já tinha feito a Abraão. Queria abençoar igualmente Ismael. Porque quando Deus fez a aliança da circuncisão, reparem esta parte, quando Deus faz a aliança da circuncisão com Abraão, Deus diz a Abraão: Abraão, eu quero fazer uma aliança contigo. E tu, a partir de hoje, vais te chamar Abraão, já não vais te chamar Abraão, vais ser pai de muitas nações. E a tua esposa já não vai se chamar Sarai, vai se chamar Sara, que significa princesa. Então Abraão ficou a pensar, é por isso que Abraão riu, mas ele riu de admiração, porque ele estava a ver: tá bem, se Deus está dizendo-me isso, não é a primeira vez que está dizendo, já vem dizendo-me isso desde antes. Ele fez as suas ligações, ele percebeu o que Deus lhe disse, mas ele ficou a pensar: mas como é que isto poderia se materializar? Então ele, pela admiração, ele sorri. Depois quando ele diz: sim, vai ser com Ismael, porque ele já tinha Ismael. É quando Deus diz que não há de ser com Ismael. Ismael, eu vou abençoar Ismael. Eu vou abençoar Ismael porque é das tuas entranhas. Eu vou abençoar a ti e a tua descendência. Ismael será abençoado igualmente. Mas para além de Ismael, há de ter um outro filho com Sará, que tu vais chamar de Isaac. É com este que eu vou fazer a aliança, porque eu depois vou ter uma relação direta e pessoal com ele, quando tu já partires. Então, foram essas instruções que Deus fez. Então, tudo que ocorreu aqui neste momento em que nós estamos a fazer quando o anjo já nesta segunda vez vai recuperar Ismael, não foi recuperar no sentido de trazê-lo de volta, porque aqui depois não trouxe-lhe de volta, mas foi no momento em que, pela caminhada, a Agar entristeceu-se, chorou, porque acabou a provisão que Abraão havia dado ao seu filho e a ela. Então ela entrou em desespero e achou que o filho pudesse morrer. Então, para ela não mostrar a sua fraqueza,
a sua derrota, o seu cansaço em frente do filho. Disse para o filho, espere por mim aqui. Ela distanciou-se. Ela chegando naquele local começou a chorar, entristeceu-se. É quando disse o anjo, disse, eu ouvi a voz do menino, daquele menino ali. E eu tenho uma aliança que eu fiz com Abraão, para aquele menino. Então, erga-te a cabeça, anima-te, levanta-te. Ela quando levanta faz isso. Deus desperta os seus olhos espirituais. Deus disse, está ali o poço, vai tirar água ali. Ela foi, tirou água e depois ela continua a mais. Mas como temos dito, as escrituras sagradas, que Deus escolhe Abraão, depois diz que ia fazer aliança por via de Isaac. Esta apontava para Cristo. Por isso é que as escrituras não são muito detalhistas e descritivas sobre o chamado, a vida e a obra do Ismael. Qual é o valor que tem Ismael nos dias de hoje? O Ismael, nos dias de hoje, representa os ismaelitas. Os ismaelitas, que são também descendentes de Abraão, portanto, quer os filhos de Isaac, quer os filhos de Ismael, são ambos descendentes de Abraão. Abraão é o patriarca, é o pai da fé. Então, nos dias de hoje, o valor de Ismael é que todos os filhos de Ismael, que é a descendência de Ismael, são também igualmente abençoados, tanto quanto os filhos de Isaac. Então, todos são filhos de Abraão. Então, nos dias de hoje, o que Cristo veio, era precisamente para que se quebrasse este muro que dividia, mas na altura era que dividia os judeus e os gentios. Quem eram os gentios? São aqueles que antes estavam fora da linhagem, porque não eram descendentes de Abraão, por um lado, e também porque eles não eram circuncidados. Eles eram considerados impuros. Então, Cristo veio para estes. Então, nos dias de hoje, o Ismael continua a ter o mesmo peso que Isaac. Ambos são filhos descendentes de Abraão. E é isso que nos liga a todos enquanto uma única raça humana. Então, quando dizemos hoje, nos dias de hoje, quem é a humanidade? Quem é a raça humana? É uma única que existe, porque é Abraão que é o patriarca que nos une a todos nós. Então nós encontramos Abraão, por intermédio dos vários filhos que teve, este elo comum, esta figura patriarcal que nos leva àquele plano que Deus ativou de restituir a intimidade ou de reconciliar ele e a humanidade fosse materializada por intermédio de seus instrumentos que vieram pela frente. Mas todos nós estamos ligados por intermédio destes que são nossos patriarcas, que nos juntam e fazem-nos hoje viver como se todos hoje fôssemos uma única raça humana, que é esta humanidade que é o plano de Deus. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer pela vossa presença, vosso acompanhamento, pelas questões que têm deixado ficar e transmitido por esta via. Queremos informar onde é que podem encontrar este material, juntamente com todas as outras aulas de administração da palavra. Estão nos nossos arquivos digitais, encontram na nossa página Facebook, Antônio Sende_Oficial, encontram também no nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA, e igualmente no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.